A paz do Senhor Jesus, meus amados, meus amigos, quero compartilhar uma palavra viva aos vossos corações, amém? Você que tem a Bíblia Sagrada e pode abrir aí o livro sagrado da Palavra de Deus, esse livro tão maravilhoso, esse livro que o autor é Deus, o tema central é Jesus e o Espírito Santo que inspirou o homem a escrever essa carta de amor, essa palavra de advertência, esse conselho, essa admoestação para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada é um livro que trata da relação do homem com Deus mediante a fé. A Bíblia é a regra prática de nossa fé e prática, é a nosso manual para seguirmos daquilo que preceitua a santa e bendita palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então abra comigo no livro do profeta de Deus Jonas para extrairmos uma palavra revelada aos vossos corações. No capítulo 2, o Senhor brada em nossos corações desta forma: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, situado entre as colinas da Galileia, a pequena aldeia da tribo de Zebulon, chamado Gat-Efé, era a terra natal do profeta de Deus Jonas. O nome Jonas significa pombo, mensageiro da paz. Jonas foi um profeta do reinado do norte. Viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão, filho de Amitai, contemporâneo do profeta de Deus, Osé e Amós. Jonas recebe um chamado direto de Deus para ir a uma certa cidade chamada Nínive, a clamar contra ela o juízo divino que estava prestes a se abater sobre ela em consequência de seus muitos pecados. Nínive era uma nação cruel, perversa e imoral. Era um centro de crime e de impiedade. Era governada pelo homem que tinha um coração faccioso, o monarca assírio Hadad-Ninhari. Era um homem cruel, um homem violento. Era uma nação, irmão, que pegava os povos vencidos, decapitavam, esfolavam vivo, faziam tochas humanas. Coisas terríveis que aquela nação praticava. E chegou mal à narina de Deus. Então Deus, como é um Deus de misericórdia, como é um Deus que sempre estende a oportunidade para o homem se arrepender, ele dá um prazo de 40 dias. Caso Nínive não se arrependesse, todos e tudo seriam destruídos ali através do seu juízo divino. Mas Deus faz um chamado direto a esse profeta, comissiona ele para cumprir essa nobre missão, delega a ele uma missão de apregoar o ano aceitável do Senhor naquela nação, e chama o profeta, mas o profeta hesitou, o profeta relutou, porque o mandato divino era para o profeta proteger e abençoar a vida da nação inimiga, que frequentemente atacava o seu povo, atacava a sua nação. Jonas temeu pela integridade física de sua nação e fugiu da presença de Deus. Escute isso, irmão. Enquanto ele hesitava, Satanás sobrecarregou com desencorajamento, fazendo com que ele fugisse da presença gloriosa do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, Deus grande, um Deus que é tão grande, irmão, que a Bíblia vai dizer que o céu é o seu trono e a terra é a estrada de seus pés. Olha a grandeza desse Deus, olha a grandeza desse Deus tremendo e poderoso. Então Deus chama o profeta para esta missão e ele fugiu. Ele desobedeceu ao Senhor nosso Deus. Escute isso, receba esta revelação. Ninguém pode desobedecer a Deus e continuar no mesmo lugar. A desobediência sempre nos leva para baixo. Foi o que aconteceu com este profeta. Se você ler o capítulo 1, você vai ver Jonas descendo para Jope e descendo para o navio, descendo para o porão do navio e ali dormindo no sono profundo. Então, amados irmãos, ninguém pode desobedecer e continuar no mesmo lugar. Quem desobedece ao Senhor, com certeza, só desce.
E Jonas descia em duas áreas de sua vida, tanto fisicamente como espiritualmente. Ele não só descia fisicamente, mas como espiritualmente. Ele já não sentia mais alegria, o desejo de buscar a presença de Deus, de clamar ao Senhor, de se prostrar aos pés da cruz em clamor ao Senhor nosso Deus, porque a oração faz toda a diferença, irmão. A oração enobrece, a oração faz com que o homem se fortaleça na presença do Deus vivo. A Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio e ali dormiu um sono profundo. Nínive seria destruído, todos seriam destruídos, e o profeta dormindo um sono profundo. Escute isso, irmão, receba esta revelação. Não podemos criticar o profeta. Talvez muitos de nós, você que está me ouvindo, está na mesma situação que o profeta de Deus Jonas. O mundo está aí, prestes a ser destruído, muitos sendo remessados ao inferno, vida sendo retalhada, vida sendo ceifada, e você dormindo um sono profundo. Nínive é o mundo, e há uma voz que nos chama para o mundo, há uma voz que clama neste dia, neste momento, para que você se desperte, se levante desta rede, desta cama, e vá fazer o ide do Senhor, apregoar o ano aceitável do Senhor, cumprir a nobre missão do Senhor nosso Deus, dormindo em tempo de crise. Quantos profetas calados? Quantos profetas estão calados? Quantos profetas estão dormindo? Ou estão só nas quatro paredes de sua igreja e não saem aos bairros anunciando o Evangelho de Cristo Jesus? Foi para isso que Jesus estabeleceu sua igreja na terra. Foi apregoarmos o ano aceitável do Senhor. Quando a igreja se torna uma espécie de um grupo religioso, que só vai para a igreja adorar, louvar, ler e pregar a palavra de Deus, a igreja está entrando na areia movediça do conformismo e da mediocridade. Perde a igreja o seu principal propósito e terá perdido a sua razão de existência. O Senhor disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Deus conta comigo e com você para esta nobre missão, para cumprirmos esta missão. Deus chama o profeta dormindo. Então Deus desperta-lhe o profeta através de um vento tremendo sobre aquele mar Mediterrâneo, naquela embarcação. Lançaram sorte, caiu sobre a vida de Jonas e lançaram ele no mar. E ele continuou descendo, irmão. Ele não parou e não continuou descendo. Ele chegou ao extremo. A Bíblia diz que ele foi até o ventre do inferno. Deus, com sua misericórdia, que se estende de geração em geração, permitiu que um peixe engolisse o profeta. E ali esteve por 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Mas ali ele reconheceu que existe um Deus do céu. Existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus misericordioso. Existe um Deus tremendo e poderoso. E ele clamou ao Senhor na sua angústia. E Deus ouviu e permitiu que o peixe viesse subir as águas. Aí foi o contrário, irmão. Quando nos colocamos na presença de Deus, à disposição de Deus, quando clamamos ao Senhor nosso Deus, nossa trajetória é diferente. Jonas não desceu mais, aí foi o contrário, ele começou a subir. Aquele peixe começou a subir as águas, aquele peixe começou a subir e vomitou o profeta em terra firme. E ali por 3 dias ele anunciou o evangelho. E eu vejo aqui, irmão, que foi a pregação mais eficaz de toda a história da Bíblia, porque alcançou 100% de todos os corações dos ouvintes ali daquela nação, e todos foram salvos pelo poder inerrante da palavra viva e poderosa de Deus. Meus amados irmãos, todos foram salvos pela pregação do Evangelho de Jonas. Irmãos, Deus conta comigo e com você para esta tão importante tarefa. Deus tem urgência na tarefa que Ele colocou sobre os meus ombros, sobre os teus ombros. Homem, se levanta, acorda, desperta do sono, porque a salvação está bem mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, diz a palavra de Deus. Deus conta com você. Descruza os braços, desperta desse sono, vai às nações, vai aos bairros, vai à encruzilhada, pregue a palavra,
Foi para isso que Deus te comissionou. Deus te vocacionou para esta missão. Então Deus conta com você. Então receba esta palavra e tome posse que Deus irá fazer de você uma ameaça contra o inferno, e tu serás uma bênção. Profeta de Deus, homem de Deus, missionário, cumpre a nobre missão do Senhor, se ergue com autoridade, unção e poder, e pregue a palavra com ousadia e autoridade. Vidas serão resgatadas do inferno, grilhões serão despedaçados, vidas serão libertas, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado, e você será uma atalaia viva da mão do Senhor. Receba esta palavra e tome posse em nome de Jesus. Amém.